ser que precisa reencarnar, que está no caminho estreito da evolução. Então diz este livro, lá no versículo 10, que esta Hatha Yoga é uma espécie de mosteiro, ou melhor, é um consolo, é um repouso, é um alívio para o Jiva, para o ser que possui as três dores. E nós já vamos explicar o que são essas três dores. Vamos primeiro pegar esse conceito de Jiva. Jiva é o ser que está em evolução, que é o que está caminhando, que é o que está no caminho estreito, como disse Jesus. O caminho é estreito e íngreme, apertada é a porta, mas quem passar, ou melhor, aquele que se libertar, que conseguir o objetivo da yoga, a palavra yoga quer dizer união, a unificação, fruto então da libertação, a unificação com Deus, quando você se liberta do mal karma, e você então se encontra com Deus. E esse ser que está caminhando para esta libertação é o filho pródigo. É o filho pródigo que entra em si, depois de tantos sofrimentos e tantas dores, e descobre que ele deve buscar o Pai. Na casa do meu Pai, então ele se levanta e começa a caminhar. Esse ser então que resolve buscar, esse é o Jiva. E quando ele caminha, está nesse caminho estreito, apertado, complicado, nós temos nessa caminhada três tipos de dores. E esta yoga, a Hatha Yoga, é um verdadeiro mosteiro, ou bênção, ou consolo, ou alívio para esse ser que está nessa caminhada e que tem esses três tipos de dores. Logo, qual é o objetivo da Hatha Yoga? Ela não tem o mesmo objetivo da Raja Yoga, mas ela tem um objetivo de consolo, de alívio para os seres que estão sofrendo essas três dores. Nós vamos mostrar aqui. A primeira dor é a atípica. A segunda é a Fica. E a terceira é a Baltica. Então nós temos aí três tipos de dores que nós vamos explicar para vocês. Eu faço questão de colocar lá a palavrinha no original, apesar de mostrar uma outra linguagem, nós vamos chegar aos mesmos conhecimentos que a gente tem aqui no dia a dia, Só para a gente ficar no método dele, mas continuarmos no nosso conhecimento. Então, vamos lá. A Hatha Yoga, ela é saudável, ela é um mosteiro, ela é um alívio para quem possui essas três dores. A adhyátmica é a dor intrínseca, O próprio nome átmica, que vem do espírito, seriam as doenças, os distúrbios mentais, os distúrbios psicossomáticos. Então, todos que sofrem dessas doenças chamadas mentais, ou mesmo emocionais, distúrbios emocionais, distúrbios então psicossomáticos, a Hatha Yoga é um alívio. Se você tem então distúrbios psíquicos e pratica a Hatha Yoga, você vai se sentir então aliviado, consolado, tá bom? E com muita possibilidade de conseguir a sua cura. Segundo, a segunda dor, Advaita, é a dor espiritual no sentido das obsessões, ou mesmo quando você não está obsidiado, mas que você tem, por exemplo, um fenômeno qualquer paranormal que te causa dores, que te causa desgastes energéticos, que te causa cansaço, que te causa perturbações, mas fruto de obsessão ou então de fenômenos paranormais que ainda não estão equilibrados. Tá claro? Então são os fenômenos, são as dores, podemos dizer assim, por causa de fenômenos espirituais. Podíamos chamar de dores paranormais. E adipaltica são as dores externas provocadas por danos
um objeto na sua cabeça, você foi ferido por alguém, um homem te machucou, ou você foi atacado por um vírus, por um germe, por uma bactéria, uma coisa assim. Então, são dores por causa externa. Então, aqui nós temos dores intrínsecas, internas, dores espirituais, fruto de fenômenos paranormais, de obsessões, e dores provocadas por situações externas. Nós constantemente estamos envolvidos com essas três aqui. Tá claro? Todos nós temos um probleminha qualquer de anormalidade mental, nós não somos perfeitos na cabeça, tá claro? Temos as nossas dificuldades, todos nós temos nossos componentes neuróticos, tá bom? Todos nós temos nossos problemas espirituais, de desordem espiritual, fruto de os nossos amigos espirituais, né? São amigos mesmo, que estão vinculados a gente há muito tempo por desacertos que cometemos, tá? Amigos, entre aspas, porque não nos abandonam, tá? E é interessante que não só eles não nos abandonam, mas nós também não abandonamos eles. Há um elo, uma ligação. Também temos as nossas dores, as nossas preocupações, fruto mesmo da nossa mediunidade que ainda não está equilibrada. Tá bom? E nós temos também as nossas dores externas. Volta e meia aí somos atacados, caímos com gripes, né? Com coisas que nos pegam, com reumatismos e vai para, né? Condições externas. Tá? Tudo bem? Então, o que fala o Sutra Yoga Pradipika? Diz que para o ser que está em evolução, que está nesse caminho estreito, que possui essas dores daqui, fazer ou praticar a Hatha Yoga é uma bênção, é um mosteiro, é um alívio. Tudo bem? Vamos então continuar. A Hatha Yoga, como o próprio nome diz, é Ha e Ta. Tá? A Ra é Sol. Ta é Lua. Bom? Sol no sentido Yang, ou positivo. Lua no sentido Yin, negativo. Mas não é negativo no sentido de prejuízo, de mal, é no sentido de polaridade. Então aqui nós temos Sol, Yang, ativo. Aqui nós temos Lua, Yin, negativo no sentido de receptivo. Tá certo? Isso. A acupuntura, o sistema, o método é o mesmo, tá? Aqui nós temos Yang, ativo, não é? Masculino. Seria uma psicologia masculina, aqui no sentido feminino. Tá? Aqui seria então uma energia estimulante. Seria estimulante. Aqui seria frenador. Tá certo? Frenador, estimulante, aqui frenador. Então, aqui nós poderíamos dizer que é hiper. Aqui seria hipo. Tá bom? Então nós temos expansão e contração. Força centrífuga e centrífuga. Muito bem. Agora repare que nós temos aqui uma coisa muito interessante. Qual dos dois lados é o mais importante? Os dois lados. Tá claro? Imagina se você fosse só excitado. Imagina. Você tem que também ser frenador. Você não pode ser só yang. Você tem que ser yin também. Você não pode ser só masculino. Você tem que também ter a docilidade. Não é? Feminino. Então, é interessante. Nós vemos que os dois lados são importantes. Daí, a essa yoga se chama Hatha. E não Ra e nem Ta. É Hatha. Os dois ao mesmo tempo. Ou melhor, é a yoga que trata da igualdade ou do equilíbrio dessas forças. É
tá? Vamos colocar aqui que seria, isso aqui é muito importante, a saúde plena. Os orientais chamam de arógia, saúde plena. Então, essa saúde plena, em equilíbrio, os seres que têm as 3 dores não estão com elas em equilíbrio, né? Se você está depressivo, você tá certo? Se você está excitado, você está rá. Não é bom que você esteja nem de um jeito nem de outro. Tá? Repare que você vai trabalhar na mediunidade. Se você é depressivo, imagina o tipo de colaboração que você vai dar. Se você estiver super excitado, vai te faltar toda a concentração do mundo para captar a mensagem dos espíritos. Tá certo? Então o bom seria este equilíbrio, esta saúde plena. Tudo bem? Essa saúde plena, esse aróide. Até aí, tá certo? Então o que o Tá está proporcionando? Isso. Os orientais, eles chegam ao estudo detalhado dessa energia. E eles acham que essa energia está aí na natureza, está no plano. E conforme que você inspira, você traz essa energia para dentro de você. Tá certo? Pelo nariz esquerdo, pelo nadi, ou pelo condutor do nariz esquerdo, entra o Rá. E pelo nariz direito, entra o Tá, o Mi. Né? Então, conforme que essa respiração vai entrando no organismo, nós vamos ficando mais Rá ou Tá. Ou então em equilíbrio. Então, a Hatha Yoga, ela sugere um método em que você pudesse ter essa saúde plena, este equilíbrio pleno. Tá? Oi? Ela também te ensina, não, entre outras coisas, a te respirar, a você respirar, a respirar corretamente para você encontrar essa saúde plena. Mas vocês poderiam me dizer assim, como bons espíritos. Tá claro? Mas, Jorge, o que adianta a gente ter um corpo com saúde plena, com saúde perfeita? O importante não é o espírito? Primeiro, poderia ser indagado isso. Segundo, como você pode me explicar uma pessoa com uma maturidade espiritual como a de um Chico Xavier, como a de um Francisco de Assis e um outro, e que tem um corpo que não estão em saúde plena e estão tão realizados espiritualmente? Qual é a importância de nós nos preocuparmos com o corpo? Para que fazer, então, uma doutrina ou uma yoga, tá claro? Para se preocupar com o corpo. Ora, o Jiva, que é o ser que está nesse caminho estreito, que precisa reencarnar, tá certo? Nós, então, temos verdades para descobrir. Temos todo um caminho para desenvolver, tirar esse nosso envolvimento. E a vida nos proporciona um organismo. É lógico que quanto mais saudável for este organismo, com muito mais facilidade nós poderemos nos desenvolver espiritualmente. Essa pessoa, mas então por que o Chico não tem um organismo saudável? Não resta a menor dúvida que você também no processo da dor, você acaba se libertando espiritualmente. No entanto, o objetivo não é que você sofra, porque é lógico que ele é limitado do jeito como ele se encontra, não é? Ele já tem mais dificuldade para captar as mensagens mediúnicas, tá certo? Para conviver com pessoas, para explicar as verdades espirituais para os outros. Até para ele é difícil. Apesar de que ninguém nega que venha, não deixa de ser uma bênção em termos de evolução, mas é o karma que a pessoa tem para pagar. Mas ninguém deve buscar então esta dor para poder com essa dor se libertar. Tá certo? A dor vem por causa do seu karma. Nós não vamos buscar a dor. Nós não botamos a dor lá no alto como uma meta para nós atingirmos. Não, nós queremos atingir e colocamos lá no alto a felicidade. Só que para atingirmos a felicidade, se temos um karma negativo, vamos passar pela dor e pela dificuldade. Mas o que a vida quer é a saúde plena. É lógico que se você tiver um corpo saudável, com muito mais facilidade, você vai poder trabalhar para o espírito. Né? Se você tiver as suas emoções equilibradas,
com muito mais facilidade você vai poder trabalhar para o espírito. Só que acontece que as pessoas querem fazer a Hatha Yoga para ter saúde. E é a grande pergunta que o professor José Hermógenes faz, a gente pode dizer que essa aí vem a ser o ponto alto do nosso encontro de hoje, é: o que você vai fazer com a tua saúde? Porque quando diz que você, como diz lá, não é? O Sutra Yoga Pradipika, que esta yoga, a Hatha Yoga, é uma bênção, é um mosteiro, é um alívio para quem tem essas três dores. Então, se você que tem essas três dores, que está sofrendo, que é um enfermo, vai fazer a Hatha Yoga para ter saúde, mas o objetivo da vida não é que você tenha esta saúde, o objetivo é que você se liberte espiritualmente. Não é para viver bem aqui no corpo, mas é viver bem no corpo para conseguir a libertação espiritual. Entendeu? Qual o objetivo da sua saúde? Então a pergunta que se faz é a seguinte: vamos inverter as coisas. Eu, nesse tempo todo que tenho de fazer palestra, tá claro? Isso desde 1977, 78, quantas e quantas vezes pessoas se aproximam de mim dizendo: Jorge, eu tenho mediunidade, eu vejo espírito, eu escuto espírito, eu tenho sonhos assim, sai uma energia da minha cabeça, eu sinto que a minha mão fica formigando na hora que eu estou dando passe, eu não sei o que, certo? Bom, e eu preciso desenvolver a minha mediunidade. O que eu devo fazer? E a gente vem então com a pessoa e diz assim: o que você deve fazer é, primeiro, estudar a doutrina espírita, frequentar as reuniões espíritas, as palestras e tomar passe. Aí as reuniões mediúnicas você não deve frequentar. Você não sabe o que é mediunidade, você vai fazer lá dentro. Está claro? Então, se você tem qualquer distúrbio mediúnico e não sabe o que é mediunidade ainda, vai aprender, vai ler bastante, frequentar muita palestra, tomar muito passe, beber muito água fluídica. Depois, quando você estiver equilibrado, mais informado, mais equilibrado, mais informado, você aí sim poderá ser um instrumento de valor numa reunião mediúnica. Primeiro, então não é inverter as coisas. E aqueles tem muitos outros que chegam assim: eu não sinto nada. Chego para eu não sinto nada, não tenho mediunidade nenhuma. E aí o que eu faço? Eu quero ser médium. Eu queria desenvolver a minha mediunidade. Como se a gente pudesse desenvolver a mediunidade e abrir, assim como se eu pudesse abrir um botão. Se você for abrir o botão, você vai perder não só aquele botão, como a rosa futura, porque não vai dar perfume e vai estragar. Tá claro? Mediunidade você não desenvolve, não é de fora para dentro. Tá claro? É de dentro para fora. Ela é por natureza, ela desabrocha. Então a pessoa chega: eu quero desenvolver a mediunidade. E aí? A pergunta que a gente faz: tá bom, você vai desenvolver a sua mediunidade, depois você vai ser médico, você vai ser o quê? Ah, eu vou ser médico, vou receber mensagem. Mas para que você quer receber mensagem? Vocês já viram quantos livros o Chico já escreveu? São 300 e tanto, não é? Já lemos esses 300, já estudamos esses 300, já meditamos nesses 300. Já viram quantos livros que a dona Ivone do Amaral Pereira recebeu? Maravilhosos. Da dona Zilda Gama, do Frederico Pereira da Silva Júnior, do Divaldo. Já tem médium para burro. Tá claro? Não, você quer ser médium para quê? Então, vem aquela passagem que o Emmanuel, tá certo? O guia espiritual do Chico pediu a ele disciplina, 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 e perguntou: você aceita trabalhar a sua mediunidade para Jesus? Não é para você ser médium, para você fazer o que você quer, mas para Jesus, como Jesus mandou, colocando a sua mediunidade em segundo plano, você em segundo plano, apenas para servir. Você sempre se considerar que você é um servo dos mais servos de todos. Está claro? E que você não é melhor do que aquele que está na sua frente de jeito nenhum. E que você não tem um privilégio
a mais do que aquele outro que está na sua frente. Se você acha, como médium, que está dando uma mensagem, que você tem um privilégio, por menor que seja, mais do que aquele outro que está ali carente na sua frente, você é um obsidiano. Você quer mediunidade é para Jesus. Você quer ter esse tipo de mediunidade? Então vamos para uma outra coisa tão abençoada quanto a mediunidade, que para a mediunidade também é fundamental, que é a saúde. Você quer saúde? Quer fazer a Hatha Yoga para ter saúde? Para que você quer ter saúde? Imagina dar saúde para bandido. Bandido saudável. Vai dar um problema tremendo. Ele vai usar toda a sua energia, toda a sua saúde, todo o seu equilíbrio para fazer o mal. Tá claro? Então, primeiro, para que você quer saúde? Então, vamos pensar que a Hatha Yoga é então uma yoga que te leva à saúde plena, a aroja. Mas para que você quer saúde plena? Não simplesmente para viver bem no corpo, mas para ter um bom instrumento, tá claro? Um instrumento flexível, saudável, para que o espírito possa atuar, para que o espírito possa crescer, para que o espírito possa se libertar, para que o espírito possa se unificar. O objetivo é o espírito. Tá claro? Então a gente tem que cuidar do corpo? Tem que cuidar do corpo sim. Ou podemos dizer mais, dos corpos. Não só do corpo físico, mas do corpo sutil, também do corpo astral, do corpo mental. Nós temos que cuidar desses corpos. Tá claro? Por quê? De Jorge, espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá lá, né? Uma mensagem, cuidar do corpo e do espírito. Lembra dessa comunicação? O nome da mensagem é cuidar do corpo e do espírito. E ele fala que o espírito é como o cavaleiro e o corpo é como o cavalo. Tá claro? Se o cavaleiro tiver um cavalo deficitário, doente, enfermo, ele não vai poder mostrar todo o seu domínio. Tá claro? Mas também, se eu colocar um corpo maravilhoso para uma pessoa desequilibrada, e se pegar e botar um louco em cima de um excelente cavalo, ele vai fazer uma porção de atrocidade, de coisas absurdas. Então, cuidar do cavaleiro e do cavalo, cuidar do espírito e do corpo. Tá claro? Isso? Então tá. Vamos agora mostrar então o que a Hatha Yoga proporciona. Ela tem 10 métodos. Um é das asanas, que nós já conversamos aqui, né? E são as posturas. Então nós temos as chamadas ginásticas, que todo mundo pensa que é Hatha Yoga, né? A gente passa para qualquer lugar agora, né? Olha lá, qualquer aquele sobrado, tem lá Hatha Yoga. E do lado é Hatha Yoga, Jiu-Jitsu, Karatê, musculação, capoeira, entendeu? Rodízio de picanha e choperia. Sempre pensou que a yoga tivesse misturado com isso tudo. Tá? Com todo o respeito que nós devemos ter para esses professores, né? A maior parte é lixo, e não é professor coisa nenhuma. Faz algumas posições lá, fazem algumas posições e voltam a um determinado valor, né? A yoga em si mesmo, ela é aparentemente uma ginástica, tanto que ela não tem aquele desgaste, aquele pula-pula de uma aeróbica, tá certo? Ela é para reequilibrar, não para te desgastar, tá claro? É para te reequilibrar. Por isso que todos os exercícios feitos pela yoga são com muita calma, muita tranquilidade, né? Mas não aquele negócio, 1, 2, 3, não é nada né? Então o exercício faz com muita calma para você arrumando as posições do corpo da maneira mais confortável possível, tá? E dentro também do seu limite, sem te forçando para não causar danos inclusive graves, bem mais graves que possamos até imaginar, tá? Já conversamos aqui sobre isso, né? Aquela posição mais comum é a da meditação. E como é gostosa quando a gente senta no chão, cruza as pernas, né? Como que o corpo fica bem, a coluna erecta. Esta posição é aquela que mais te facilita na concentração e na respiração. No entanto, a melhor posição é aquela em que você se sente bem.
Tá claro? É lógico, uma posição que você acha que você se sente bem, tipo com a coluna vertebral toda torta, você toda assim, você acha que naquela posição você se sente bem, você está com o corpo viciado, está com o corpo doente. Então é necessário forçar um pouco, criarmos um método, né? Ou uma posição mais correta, que sem dúvida vai te facilitar o processo. A posição, as posições, então as asanas, nada mais fácil do que facilitar o processo, inclusive da respiração. Então nós temos aqui a segunda, que é a pranayamas. O próprio nome diz, né? É o controle do prana, o controle da respiração. E é fundamental o controle da respiração. Então vai aqui um caso para você. No capítulo 9 do livro Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 9, nós temos lá um caso muito interessante, em que os espíritos da colônia Nosso Lar eram extremamente rebeldes à alimentação via respiração. Eles não precisavam mais dessa alimentação grosseira. Havia até um pacto entre alguns deles em que pegavam, então, via contrabando, tá certo? Por intimidades com o umbral, logo espíritos ainda densos, né? Onde que traziam comidas densas do umbral. O governador, então, baixou um decreto dizendo que eles deveriam buscar uma respiração mais aperfeiçoada, com mais técnica, e essa respiração traria, então, uma alimentação tão boa e salutar, espiritual, tá certo? Que provocaria, então, uma evolução dos habitantes da colônia. Houve, é lógico, uma reação muito grande, vocês sabem, não vou ficar repetindo a história. A conclusão disso tudo foi que ele mandou abrir os calabouços, né, até a cadeia para quem não obedecesse, tá certo? No entanto, ele fez mais. Ele proporcionou a vinda de 200, é assim que fala o capítulo 9 do Nosso Lar, 200 espíritos de alta esfera, de esfera mais adiantada, mais evoluída, e ele só fez isso por ordem do Ministério da União Divina, que é o ministério mais evoluído do Nosso Lar. Então, espíritos que ajudam, mentores que ajudam e que dirijam a própria União Divina, que é o principal ministério, o mais evoluído ministério do Nosso Lar, né? Ele, então, o governador, convidou 200 colaboradores elevadíssimos para ensinar a técnica da respiração e a absorção do princípio vital. Então, ensinar a técnica da respiração para se alimentar só via respiração, e essa respiração seria uma oportunidade para se inspirar o princípio vital. Então, nós temos aqui as pranayamas, técnica de respiração, só que o princípio vital da obra de André Luiz é o prana. Está o princípio vital lá. Então vieram 200 mestres. Não só esses 200 mestres, mas aqueles mais interessados, mais preparados da colônia Nosso Lar, também foi proporcionado a eles estágios em outras colônias mais adiantadas, para lá nessas colônias verem o resultado, se alimentarem via respiração. Então a respiração é um alimento. O André Luiz aprofunda isso num outro livro dele, que é o livro Os Mensageiros, onde ele fala da importância da respiração. Há até um capítulo sobre o sopro, o sopro é o nome do capítulo, em que ele fala da importância da respiração, diz que por culpa nossa, por não termos técnica ainda, precisamos da alimentação grossa, daí o nosso corpo ser grosseiro, porque não sabemos ainda tirar aquilo que é fundamental para o nosso corpo. Nós não sabemos, por exemplo, pegar aqui do ar, 70% do nosso ar é nitrogênio, nós não sabemos apanhar do nosso ar o nitrogênio. Nós só conseguimos nos alimentar, quer dizer, absorver o nitrogênio através da alimentação. Então a gente come cenoura, porque ela vai te proporcionar aquilo, quer dizer, só através da digestão que a gente consegue apanhar essa alimentação. Nós não conseguimos via respiração. Então ele aprofunda mais isso no livro Os Mensageiros, e vai além, e usa também a respiração como uma técnica de cura, quando ele fala lá que os egípcios, dizem, já conhecia a técnica de que você, quando está com a boca fechada, assim, ó, fazendo bico, o sopro sai geladinho. Tá certo? E quando você está com a boca mais aberta, o sopro sai quente. É isso? Chamado bafo. Então, o André Luiz fala que até mesmo a técnica do sopro
né, é fundamental para a cura. E ele diz que é muito mais importante, que cura com muito mais eficiência do que o passe. E que só o movimento espírita não é recomendado direto o sopro para o movimento espírita, e sim o passe, porque nós estamos ainda comendo muita coisa ruim, coisas que não são sutis, tá claro? E que é lógico, se a gente tem um sopro em cima de uma pessoa, tá claro? Com tudo isso de desagradável que a gente tem, vai ser muito pior, tá claro? Então, por hora, o passe sai com uma espécie de filtro, né? Então, seria uma técnica mais utilizada para um mundo mais atrasado como o nosso, tá? Jorge, tem uma coisa muito interessante que aconteceu, que acontece comigo, às 6 horas da manhã, todo dia eu estou comprando um pãozinho aqui para as crianças lá em casa. Eu estou te falando isso com toda sinceridade, você está acreditando que eu compro pão quentinho, vem cheirando pão, eu chego em casa, estou sem fome, eu já peguei todo o fui do pão, sinceramente, eu chego em casa, estou sem fome, vem cheirando pão. Eu não acredito muito que você está sem fome, não, porque eu te conheço. Independente disso, eu acredito que essa coisa de sugar mesmo o cheirinho do pão ou das frutas, você tira a parte essencial dela. Tá claro? O próprio André Luiz, o próprio Chico Xavier conta daquele caso, né, de um obsessor que passou, pegou uma banana, não foi e comeu, mas a banana continuou lá física, né? Mas o duplo etérico dela, ou seria assim, o corpo sutil, foi embora. Que também uma vitalidade, quer dizer, a riqueza energética do prana é fundamental, tá? Bom, vamos lá. Vocês imaginam uma pessoa que come todo dia 3, 4 refeições como o nosso Pedro faz, tá claro? E se ele já consegue roubar as vibrações da comida, vocês imaginam quando a gente está comendo no restaurante, fica aqueles meninos pobres pedindo dinheiro e olhando para a sua comida. Eu vou dar um passo do som dele, tá claro? Prestem atenção, né, na importância da gente cuidar do conjunto, né? De manter esse equilíbrio, essa saúde. Vamos voltar aqui, vamos aprofundar aqui um pouquinho mais. Falamos então que nós temos vários corpos e que essas posturas e esta técnica respiratória, elas nada mais fazem do que afetar ou cuidar do equilíbrio não só do corpo físico, mas de todos esses corpos. E todos eles são limitantes. Por isso que os orientais chamam os corpos de upadis, ou melhor, de coisas que limitam. Porque o corpo limita a manifestação espiritual. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Essa é a parte mais difícil aqui da nossa palestra, né? Vocês acreditarem que isso aqui é um corpo físico, tá? Então nós temos aqui o corpo físico, tá? Em volta do corpo físico, nós temos o corpo sutil, ou duplo etérico, tá? Em volta do corpo sutil, nós temos o corpo astral, ou o corpo das emoções. Em volta do corpo astral, nós temos o corpo mental, ou o corpo mental com forma, que seria o corpo do intelecto, tá bom? E equilibrando tudo, envolvendo tudo, nós temos então o corpo mental sem forma. É aquele que não tem forma, que é, podemos dizer, o espírito. O espírito. Tudo bem? Então, nós temos o corpo físico, o corpo das sensações, que é o corpo sutil ou duplo etérico. Nós temos o corpo astral ou psicossoma, que é o corpo das emoções, a sede das emoções, e nós temos o corpo mental com forma, que é o corpo intelectivo, que é a nossa zona intelectiva, o intelectual. E nós temos o corpo mental sem forma, ou o corpo causal,
aquele que causa, que dá causalidade, que é o formador de todos os outros. Tá certo? Que é o corpo mental, que é o corpo mental se informa, que é o espírito, na nossa terminologia. Tudo bem? Então, a Hatha Yoga, ela vai atingir esse jiva, esse ser encarnado que está nesses corpos limitantes, tá claro? Para que ele tenha Hatha, ou Yang e Yin, ou que tenha equilíbrio, Aroja, saúde plena. O principal equilibrador de tudo, né, é o prana. O prana é em si Ra e Tá. Tá bom? O prana é em si Ra e Tá. E nós temos que inspirar o prana, tá? Para que ele entre no organismo e cause efeito a todos esses outros corpos. Então, as pranayanas, ou a técnica da respiração, ela é fundamental. É lógico que a gente não só inspira pelo nariz. As energias entram pelo sol, pelo todo o nosso corpo. Daí como é importante as nossas caminhadas ao ar livre, principalmente até as 10 horas da manhã e no pôr do sol à tarde. O professor Pedro Baldi caminhava todo dia de manhã e todo dia à tarde. Isso é fundamental, né? Ter aquele bronzeado natural do sol. Bom, é lógico também que não só através dos poros entram esta energia, que é a energia do sol, mas você recebe, por exemplo, na hora que você vai tomar um passe, a pessoa te manda essa energia magnética, né? Ou bioenergética. Você recebe essa energia quando se alimenta. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, entra pelo seu organismo, é digerido em forma de calorias, e é que vai te alimentar o corpo todo, e você vai colocar para fora através do suor, através da urina, através das fezes, através das lágrimas, através da saliva, tá claro? Vai colocar através dos poros. Então, conforme que essa energia, o prana, entra no seu organismo, tá claro? Ele entra no seu organismo e a gente inspira, daí a importância da técnica da respiração. Logo quando você faz uma respiração equilibrada, com calma, serena, você está equilibrando, asserenando todos os outros organismos. Pelo seguinte, essa energia entra, ela passeia pelo corpo todo, ela é usada pelo organismo, tá claro? E depois ela é expelida. É lógico, e eu estou falando que essa energia não só a nível do passe que você recebe, da alimentação, do sol e da inspiração mesmo, tá? Então essa energia ela entra em todo o organismo, passeia, e aquilo que não é mais aproveitado, que é colocado para fora, sai assim, ó, em forma de raizinho, essa energia. Tudo bem? Ela sai então por todo o organismo. Daí a importância do médium tomar banho, tá claro? Você lavar bem, passar uma esponjinha e tal, para deixar os poros bem abertos, bem limpos, né? Para que essa energia saia com mais facilidade por todos os seus orifícios, não só pela maior quantidade da boca, como a gente vê nas reuniões de materialização ou nas fotos de reuniões de materialização, mas também essa energia sai por todo o organismo. Essa energia que sai assim, que nem esses cabelinhos, tá claro? Nada mais são, ou nada mais elas formam do que o corpo sutil, ou a aura, ou o duplo etérico. O duplo etérico, o corpo sutil, o corpo vital, então são todos sinônimos: corpo vital, aura, duplo etérico, corpo sutil, né? Nada mais são do que estas energias que saem do organismo. Tá claro? Quando elas saem retinhas assim, ó, é porque elas estão vivas, estão fortes, estão saudáveis. Você forma então um corpo sutil, uma aura, um duplo etérico saudável, de uma coloração brilhante, dependendo daquilo que você se alimentou. Vai depender também, não só do alimentou, respirou, ou mesmo da sua atividade mental, se ela vai sair mais amarelada, mais violeta, vai depender até mesmo das suas reações mentais, da vibração em que você está operando, está atuando como espírito. Tá claro? Agora, quando você tem uma doença qualquer, um desequilíbrio qualquer, ali naquela região,
Em vez de sair assim retinho, equilibrado, é lógico que a gente vê a aura como um todo. A gente não vê assim como sendo esses rasguinhos. É igual um cabelo, né? Quando eu estou aqui, por exemplo, eu olho para um cabelo, para uma cabeleira de uma pessoa, você não vê fio por fio, você vê um conjunto, não é assim? A aura também é aquele conjunto. Mas se numa determinada região, vamos supor no estômago, né? A pessoa está com problema qualquer de estômago, está com a emoção desequilibrada. Nós sabemos quanto a emoção tem a sede aqui no centro gástrico, né? No gástrico. Então, quando você está emocionalmente, como você se desequilibra gastricamente, né? No seu organismo. Então, esses cabelinhos, em vez de sair assim para cima, eles saem para baixo, eles saem caídos. Ou melhor, a vibração não é tão elevada, ela já é mais ondas curtas, né? Quer dizer, mais ondas, como é que é? Ondas longas, né? Baixa frequência, então é mais caído. Aquela região vai ter um colorido diferente, uma vibração diferente, ela está contaminada. Por isso que quando você chega lá na reunião mediúnica, o médium olha para aquela região, ele tem uma evidência e vê que ali você está desgastado, ou se ele não olha, o espírito que está no plano espiritual, ele observa, ele dirige a mão do médium para aquela região, ou ele dá uma quantidade mais intensa de energia naquela região para vitalizar aquela parte que está gasta, que está enfraquecida. Daí você se sentiu melhor. Mas se você não cuidar da causa, é lógico que daqui a pouco aquela energia se desfaz. É que nem uma dor de dente, você toma um analgésico, a dor passa, mas pô, tô beleza. Daqui um tempo, quando passar o efeito, vem a dor, e a dor vai sempre aumentando. Só tem um jeito, tratar do dente, fazer o canal. Tá claro? Que medo, eu tenho medo de fazer canal. É horrível, isso tudo é para palestra só, gente. Mas ficou claro esse exemplo, irmão? Tá certo? Olha, é lógico então que se essa região está enfraquecida, este corpo vital aqui, esse corpo vital, porque dá vida, porque anima, podemos chamar de corpo anímico, que anima, dá vida, é vital. Esse corpo sutil, esse duplo etérico não vai estar equilibrado ali, ele vai estar enfermo. Então não só o estômago da pessoa está ruim no nosso exemplo, tá claro? Está ruim, mas o corpo vital naquela região está ruim. E vamos imaginar aqui essa parede aqui. Vamos imaginar aqui essa parede. Aqui tem uma bica, está tendo uma infiltração. Começa a cair água aqui. De repente, lá do outro lado, vai ter o quê? Uma mancha. Como é que dá o nome disso mesmo, hein? Infiltração. Vai infiltrando e vai ter uma mancha do outro lado, não é assim? Isso quer dizer, então, que essa região, ela permanecendo por muito tempo enferma, ela vai gerar uma infiltração que vai causar um desequilíbrio na região do corpo perispiritual, do corpo astral, ou do psicossoma, ou do corpo das emoções. Tá? Que vai gerar uma infiltração no corpo mental. Tá claro? E o espírito vai sofrer as consequências. Tá certo? O espírito resiste àquele desequilíbrio, fica uma marca espiritual, tá? Quando vier uma próxima reencarnação, ele como é a causa, daí o corpo causal de tudo, ele está com aquela marca daquele desequilíbrio, ele passa aquele desequilíbrio para o corpo mental, conforma que passa aquele desequilíbrio para o psicossoma, que é o corpo perispiritual, o psicossoma, que é o corpo astral, o corpo das emoções, que passa para o corpo sutil, que passa para o corpo físico, e a pessoa reencarna com aquele problema, ou predisposta a ter aquele problema, com aquela fraqueza. Tá claro? Então forma não só um caminho assim, mas também assim. E quase sempre é os dois ao mesmo tempo, porque agora nós estamos fazendo coisas erradas que vão afetar o espírito, mas coisas que nós já havíamos feito de errada no espírito estão vindo para afetar o corpo. Então tá uma confusão de seta. Nós estamos mandando coisas ruins para lá e estamos recebendo para cá. Tá certo? É lógico que se espera que com a evolução a gente mande menos coisa ruim, né? E eles vão continuando mandando coisa ruim, até que a gente vai mandando menos, eles vão tendo menos coisa ruim para mandar, até que um dia a gente não manda mais nada de ruim, ele também não tem mais nada de ruim para mandar. Você chegou à saúde plena, mente sã, corpo são, você é um espírito puro, não precisa mais reencarnar.
é um liberto, é um yogi, verdadeiramente, porque se unificou. Tudo bem? Deixou de ser esse jiva que perambula através desse caminho, desse caminho estreito da evolução. Tá certo? É lógico, gente, que tudo isso que nós estamos mostrando aqui é equilibrado com padrões muito mais profundos. Na nossa coluna vertebral, nós temos esse condutor, né? E eu disse que essa coluna vertebral, já dizemos isso lá na Raja Yoga, né? Nós temos mais 2 nadis, ou 2 condutores, lembram? Quando nós dizemos que essa coluna vertebral é um trio, né? Então, que nós temos aqui os nadis, que são os condutos da energia do prana, tá claro? Que sobem e descem. Então, Yang e Yin, tá? Que vão equilibrando o organismo. Então, é na medula, podemos dizer, é na coluna central que nós temos o equilíbrio de toda essa energia. É lógico que se faz isso tudo através dos centros psicossomáticos, que são os chakras, né? Então, nós temos o chakra genésico, nós temos o chakra genésico das regiões sexuais, nós temos o chakra esplênico, nós temos o chakra gástrico, nós temos o chakra cardíaco, nós temos o chakra laríngeo, nós temos o chakra frontal e nós temos o chakra coronário. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, que já fizemos uma palestra aqui sobre esse tema. Mas que são esses centros de forças em que esta energia, o prana, tá claro? Sobe e desce, fazendo então a sua caminhada, o seu trajeto. Com isso, provocando o equilíbrio. É lógico que isso vai depender da mente. Daí Sai Baba, o grande santo hindu dos tempos atuais, afirma que a mente é como uma chave na fechadura. Um lado fecha, o outro lado abre. Isso vai depender de você, se você está a fim de fechar a porta para a saúde ou abrir. Como você quer colocar a sua mente? Que é o famosa metanoia do João Batista, que é a mudança de atitude mental, né? Que atitudes você quer para você. Então vai depender das suas atitudes, que vão então influenciar toda essa saúde do seu organismo. E você poderá ser mais hiper ou mais hipo, logo um enfermo, ou um equilibrado, em saúde plena. Por isso que diz o Sutra Yoga Pradipika. Esta yoga, a Hatha Yoga, é uma bênção para quem tem as 3 doenças, tá? As 3 dores que nós já falamos. As dores mentais, psicossomáticas, as dores da paranormalidade, da obsessão, tá? Ocultas, ou as dores externas. Para qualquer um desse tipo de dor, você fazer esta yoga vai te dar então esse processo de cura que vai afetar todos os organismos. Logo, ela é uma medicina holística, porque ela envolve todo o conjunto. Não é a nossa medicina alopática, que quando você está com uma dor de cabeça, ela dá um remédio só para a dor de cabeça e não se preocupa com a causa, né? Não, é uma medicina que se preocupa com o conjunto todo, porque ela quer a saúde do todo, não só da matéria, não só do campo energético, não só do campo emocional, mas do campo intelectivo, do pensamento, para atingir a saúde maior que a saúde espiritual. Então, a saúde espiritual é consequência da saúde material, da saúde energética, da saúde emocional, da saúde do pensamento. E como é importante os pensamentos. Aí dizer Jesus, vamos pagar por pensamentos, palavras e atos. Nessa aqui, pensamentos são fundamentais. Todos eles em equilíbrio geram a saúde espiritual do espírito, porque o espírito, ele não é só em si, ele é o conjunto, porque ele é o causador de todo este conjunto. É complicado, não? Tudo bem? Então vamos continuar mais um pouquinho, que é o seguinte. Tá bom. Ficou registrada. Então, o giz está molhado, tá? Então, nós temos, já vimos, 1, as asanas, 2, pranayamas, tá claro? Vai deixar.
que é essa técnica? Eu vou falar rápido sobre ela, tá? É o controle muscular. Tá? Você controlar apenas um dos seus músculos. Por exemplo, firmar mais o músculo da perna, o músculo, principalmente da barriga, né? O músculo da testa. Então, você controlar os músculos, né? Porque você controlando o músculo, você controla o músculo através de uma descarga energética ali naquele músculo. Não é? Adrenalina, né? Naquele músculo. Então, há uma descarga energética para aquele músculo. É lógico que então, você fazendo isso consciente, você, para aquele músculo, você está energizando ele, ou tirando a energia dele. Tá certo? Então, é controlar em determinados músculos. 4 seriam as mudras, que é a técnica dos gestos, né? Então, os gestos, né? É muito interessante quando você vai lá, aqueles caras que lutam, aquelas coisas todas, né? No final eles fazem aquele gesto. Pelo gesto, eu não tenho conhecimento nenhum para passar para vocês. Tá? Através dos gestos das mãos, você consegue curas, equilíbrios e passar mensagem. 5, aliás, nós temos as nidras, interessantíssima, porque são técnicas de relaxamento. Essa é fundamental para nós, né? Eles não só usam aquelas posições mais complexas, mas usam posições mais tranquilas, técnica de relaxamento. E a melhor do relaxamento é o relaxamento do tigre. Nós já contávamos aqui para vocês, quando nós falamos de Raja Yoga, que aquele tigre, quando ele acaba de almoçar, né? Quando você vai no jardim zoológico, você vê ele deitado, está confortavelmente deitado, ele está largado, ele ocupa todas as posições, e nenhuma delas ele está tenso, está relaxado por inteiro. Mas se a gente olhar a face, não é? O rosto, ele está solto, está leve, também está relaxado, como se estivesse dizendo, até os meus pensamentos, a alma, né? As emoções estão relaxadas. Então são as nidras. 6, nós temos as crias. As crias, que nada mais são do que técnicas de purificação interna. Todas as técnicas que a gente pode usar de purificação interna do nosso organismo. Tá? A 7ª é Mitarara. Essa é muito conhecida dos espíritos. Mitarara é a técnica da alimentação pura, leve e energética. Não só você tem que fazer uma alimentação leve, para não ficar muito pesado. Imagina, você vai trabalhar numa reunião mediúnica, né? Pesadão, vai dar sono. Então leve. Ela tem que ser pura, porque as energias que você for transmitir não podem ser impuras. Tá claro? E ao mesmo tempo ela tem que ser energética, ela tem que te alimentar verdadeiramente. Tudo bem? Então, o controle da alimentação. Nós temos o Dharma. Interessante, outra técnica usada por gente que é da ética, de fazer o bem para você e não deixar de fazer o bem para o próximo. Todo o bem que você faz para você, desejar fazer para o próximo. Todas essas técnicas que nós temos mais é que divulgar para ser o bem do próximo. O eu tem que amar o tu, mas não o eu para o tu. E quando eu resolvo amar você por mim mesmo, eu serei um apaixonado, eu vou querer te reter, eu vou querer te prender, eu vou querer exigir de você. Então eu só te amo com tanto que você me ama. Não é o eu amando tu nesse sentido. Eu, tu, assim. Mas só pode haver um amor através de Deus. Um amor que não limita, que venha a ser um amor verdadeiro. Então, eu amo tu através de Deus. Ou por Deus. Ou melhor, é o Namastê. O Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Tá? Reconhecer o Deus do próximo. E amá-lo por essa igualdade que há entre você e o próximo. A 9ª é a Dhyana.
Já explicamos, já falamos muito sobre ela quando nós falávamos da Raja Yoga, que é a técnica da concentração, da meditação. É lógico que você se concentrar, ficar sereno, ficar equilibrado é fundamental. Tá? Saber realmente acerenar a mente é fundamental. Por isso que nos centros espíritas nós encontramos aquelas frases, né? A prece é um silêncio. E por último, o 10, nós temos os mantras. São técnicas através de sílabas, de sons que você emite. Vamos explicar aqui, essa aqui merece uma explicação mais detalhada, que é o seguinte: um som tem uma determinada vibração. Ela é uma energia sonora que tem uma onda. Tá? Então o som de um rap, o rap do Borel, ele tem uma vibração. Tá claro? Ele tem uma vibração, que não deve nem ser assim, deve ser assim. Vibração. Uma vibração super agitada. Rá demais. Tá claro? Agora, quando você pega uma Ave Maria de Guru, ela tem uma vibração que deve ser uma vibração bastante serena, bastante equilibrada, bastante atuante. Ora, quando eles pronunciam mantras, pronunciam sons, eles estão querendo, de tal maneira, pronunciar aquele som para que aquela vibração venha atuar em todos os corpos e que todos os corpos entrem em sintonia com aquele tipo de vibração. Porque se aquela vibração for, então, energizante, tá claro? Ela vai te energizar como um todo. Quem não gosta de samba é ruim da cabeça ou doente do pé, né? Então, o samba da minha terra deixa a gente mole, né? Então, isso quer dizer o seguinte: conforme que começa a cantar um samba, um bom samba, né? Muito bem feito, muito bem batucado, né? Automaticamente você mexe com o seu corpo, né? Ninguém escuta um samba assim, né? Até o príncipe Charles de Porto-Alegre, ele dançou tudo durinho, né? Coitado, com aquela nega da Beija-Flor, né? A Pinar, né? A nega Pinar, ele dançou tudo duro, mas tentou entrar naquela vibração. Tá claro ou não? Ele tentou entrar naquele molejo. Isso quer dizer que aquela vibração ela vai te contagiando, vai te tomando. Né? Quando você, de repente, você está envolvido, você está solto, você está alegre, está dançando, começa primeiro mexendo com o pezinho, depois está fazendo assim com a mão, depois já está no balanço do corpo, não é assim? Olha, o que acontece então é que quando você emite uma vibração, o que se espera é que aquela vibração comece a te contagiar. Como o samba, nesse nosso exemplo, vai e te contagia, tá certo? A gente espera que aquela vibração comece então a te envolver e de repente em todos os seus corpos, o prana, tá claro? Começa a vibrar em todos esses corpos nesta determinada vibração. Então é importante que a gente tenha um prana, um mantra, uma sílaba, uma vibração com uma determinada necessidade. É lógico que existe a necessidade maior, a necessidade mais ordeira, do equilíbrio mais perfeito, o criativo, que é o Logos que criou tudo. Então, o que fala o Evangelho? No princípio era o verbo, era a vibração, daí a mesma raiz de vibração, né? Ou então o Logos no grego, ou o verbo no latim, era a vibração, que é o Cristo. No princípio era o Logos, era a vibração, era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nada do que foi feito sem o verbo, sem esse som. Foi o som, foi essa energia sonora que criou tudo. Que som é esse? Que palavra é? Que vibração é essa? Então os orientais chamam essa vibração de Om, né? Que é o famoso Om deles. Então eles ficam repetindo essa vibração, eles têm outros mantras. Mas esse é o mais famoso, é o mais conhecido. Eles acham que é o som originário, causador de tudo, a causa primeira de tudo, que é o nosso verbo, em latim, o nosso logos, o nosso Cristo. É a vibração espiritual, vibração cristônica. Então eles tentam repetir essa vibração para entrar em sintonia com essa vibração que gerou o universo. É a vibração criativa do universo, criadora do universo. Está correto? Então, o que nós estamos vendo na Hatha Yoga? É um somatório de 10 técnicas, podemos dizer assim, todas visando
visando a saúde plena. Todas visando a saúde plena. Saúde para os corpos, para que os corpos saudáveis venham a ser veículos saudáveis para o espírito. E com mais facilidade possamos então atuar no campo espiritual, para levar para o espírito a libertação. Então a Hatha Yoga, ela te dá equilíbrio, ela te dá saúde. Saúde para quê? Só para você viver saudável na Terra? Não. Saúde para que você, estando saudável, você tenha melhores condições para trabalhar no espírito, que é a grande meta, que é o grande objetivo. Porque é o espírito que precisa se libertar, é ele que precisa